Boa tarde, você de volta ao canal do Educador. Eu peço desculpas aí, um período de ausência, mas é devido a questões de saúde, tanto família quanto própria, né? Então não consegui gravar vídeos nesse período, então vamos voltar aos trabalhos. A temática de hoje seria em cima de concursos na área de educação e a grande realidade, a dura realidade, caso você esteja pensando aí. Não estou falando para você não fazer concurso na área de educação, mas é uma área muito ingrata e aí tem alguns desdobramentos, e aqui também tem um pouco de experiência pessoal, experiência própria, que é o tanto que é desmerecido o concurso na área da educação, tá? A princípio eu vou falar dos prós e contras, e depois a gente vai falar sobre a relevância do conteúdo em certos editais, porque parece que às vezes o edital é realmente para que a pessoa não tenha aprovado, ou é só para tirar aquele mínimo de ponto, porque não faz sentido o edital carregar tais conteúdos. Chega a ser uma coisa bem esdrúxula, tá? Em relação aos prós, né, a gente vê muito a questão da estabilidade do emprego, né, é uma garantia hoje, principalmente a população de classe mais baixa, ela busca isso, uma garantia devido à escassez de recursos. Isso também tem um pouco da minha realidade, escassez de recursos durante a vida, então a gente busca assim, vamos ter o salário caindo todo quinto dia útil, segundo dia útil que seja, para as contas estarem pagas. Só que o ideal não é realmente trabalhar para pagar a conta, né? Mas a realidade dos professores é essa. O salário tem lá os salários, os benefícios, né? Auxílios regulares, auxílio maternidade, auxílio creche, enfim, pré-escolar, né? Aposentadoria segura, isso a gente vê, infelizmente, meu pai, que trabalhou na iniciativa privada, ele faria jus a 10 salários mínimos e ele se aposenta com 3, então ele perde aí um grande poder de compra. Infelizmente a gente vê isso, uma barganha também dentro do serviço público, tá? Pessoas que não se aposentam para não perder benefícios que seriam cortados ao momento que a pessoa deixa de estar no quadro de ativos. A oportunidade de impacto social é aquilo que eu falei, desafios estruturais, é você romper, você ter essa mobilidade social, é você sair de uma questão de, até em alguns casos, subsistência, né? Pessoas que passam fome, enfrentam uma certa dificuldade e se dedicam a estudos para que possam conseguir um emprego público e para os seus descendentes não enfrentarem a mesma realidade, dura realidade que eles tiveram. Porém, todavia, a gente vê, em relação aos contras, a questão do salário, defasagem. Dentro do ambiente federal, a gente vê uma fragmentação entre o quadro de docentes e o quadro de técnicos administrativos, onde os técnicos administrativos não são respeitados. Existe sim dentro das instituições públicas, das universidades, dos institutos federais eu não posso opinar, não tenho essa experiência, mas dentro das instituições federais, universidades, a gente vê um ambiente de assédio, e um assédio que ele até entre os professores é uma coisa assim rotineira, é uma coisa que eles fazem. E se você é técnico administrativo, é muito uma questão que eu ouvi uma vez um sargento falando, um fuzileiro naval falando que eu não era satisfeito com tal situação, então eu estudei para sair dessa situação e buscar algo melhor para minha vida. Isso dentro da Marinha. Então é uma questão de técnicos que migram para o quadro de docentes, só que tem também aquela situação que Paulo Freire fala, isso a gente já conversou, quando o oprimido carrega a lástima da opressão e ele não sabe lidar com isso, ele se torna mais um opressor. Então uma pessoa que sofre assédio, uma pessoa moral, sexual, que seja, qualquer cunho de assédio, e ela passa ao papel de assediador também, porque agora ela não faz mais parte daquela categoria que era oprimida, né? E a gente vê isso. A gente vê a defasagem em relação aos técnicos. No momento, a gente tem 54 universidades em greve, porque o governo federal não respeitou todos os itens da mesa de negociação da greve que ocorreu em 2024. E agora, 2 anos após, a gente tem aí uma greve
de servidores porque o governo não respeitou. Então a gente não vê isso, por exemplo, no judiciário. A gente não vê uma questão de pautas que não são respeitadas. Em 2015, as universidades elas passam por 120 dias de greve, isso o corpo técnico-administrativo, e a pauta, eles não conseguem nem 10% do que era a pauta de negociação. Então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, e isso eu estou falando dentro de instituições públicas federais. Voltando para a questão de municipais e estaduais, a gente tem a dificuldade em relação a salário. Tem muitas cidades, principalmente no estado de São Paulo, que estão pagando abaixo do piso nacional de professores, que já ultrapassa os R$5.000, e a gente vê municípios pagando aí 3 mil, e eles alegam que os 5 mil são em cima de uma carga horária de 40 horas, sendo que existem estados, né, o Mato Grosso do Sul e o Pará, que pagam mais de R$6.000, quase 7 mil, só graduação, tá? Sem titulação, mestrado, doutorado, especialização, para professores até recém-graduados mesmo, passam no concurso, então eles estão recebendo por 20 horas acima do piso nacional, e municípios que pagam abaixo do piso nacional alegam que a carga horária é em cima das 40 horas, então eles não têm obrigação de pagar esse valor aí de R$5.000. Então o professor, além de enfrentar o desrespeito, né, eu vou falar agora do professor na educação básica, porque ele sim tem que repor aula em caso de greve e tudo mais, então tem toda essa situação. Em relação aos editais, a questão do desafio da relevância do edital. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma instituição no Centro-Oeste que ela abre edital e ela pede inglês instrumental, sendo que nem todos os técnicos vão fazer uso do inglês instrumental. Geografia do Estado. Eu sinto dizer, mas eu sou professor de geografia de formação, mas qual a relevância de eu saber a geografia do Estado trabalhando numa secretaria emitindo documentos, sabe? Não tem nexo. Eu entendo que os servidores eles têm que trabalhar com aquilo que vai ser do seu uso diário, do seu uso cotidiano. O domínio do Word, do Excel, mesmo assim não é o domínio avançado, mas um intermediário que ele seja capaz de elaborar um documento, formatar um documento, uma planilha, conhecimento de legislação, lógico, e o que ele vai trabalhar no dia a dia. Então, a gente vê um desperdício de estudo, uma curva de aprendizagem inútil e uma seleção ineficiente, porque isso reflete, por exemplo, pessoas que vão bem no raciocínio lógico, que hoje em dia o raciocínio lógico é muito diferente do que foi lá atrás, onde é raciocínio lógico matemático, onde cai geometria espacial, trigonometria, cai álgebra, PA e PG. Então, assim, PA e PG nunca será usado no cotidiano de um secretário acadêmico, de um secretário de uma secretaria de pós-graduação, entendem? Então, assim, não faz sentido algum esse tipo de cobrança de conteúdo. É o diferencial. Será que é o diferencial? Para analisar que é um corte burro, porque eu estou colocando um cara muito bom de matemática, mas que o cara não consegue desempenhar, o cara não tem o mínimo de entendimento de legislação. Então essa é uma crítica que eu faço ao nível geral. Eu gostaria muito da sua opinião relacionado ao o que a gente pode fazer em relação ao concurso público mesmo. Porque para o pobre a realidade é essa. Ele busca uma mobilidade social, não enriquecer, se tornar milionário, mas garantir o sustento da sua família, da sua prole, dos seus descendentes. E para isso eles buscam sim concurso público, há uma dedicação. E imagina você colocar mais um entrave na vida daquele chefe de família que unicamente ele quer sustentar a família de forma digna, de forma honesta. Então, galera, é um pensamento aí, uma crítica que eu faço em alguns editais, algumas bancas, lógico. E fica aí, dê a sua opinião, é um espaço democrático. Curte, compartilhe esse vídeo e vamos ampliar essa discussão aí, quem sabe a nível nacional.